alguma coisa perto de 100 ações, né? Vamos botar assim, é um número redondo, agora nos redondos. Bom, o que acontece, quais foram os nossos movimentos ao longo desse ano? Tivemos uma pequena redução, muito em função também do impacto da valorização, da desvalorização das NTN-Bs. Né? As NTN-Bs, elas continuaram o ano nessa faixa entre 45% e 48% do total dos ativos, entre 39% e 42%, a linha azul, do total dos ativos, e nós fizemos um movimento bastante agressivo entre o mês de agosto e o mês de setembro, nos posicionando em torno de 24% do total do portfólio, e aumentando os títulos pós-fixados, que eram atrelados à Selic, passando a ter uma exposição de 63%. Tá? Nós podemos ver que as ações não houve nenhuma mudança significativa, e depois eu vou justificar o porquê porque eu acho que a Prevcime realmente tomou a decisão correta em não fazer nenhum movimento abrupto em renda variável. Por favor, Eduardo. Bom, rapidamente, lembrando que essa distribuição de portfólio é o que nós temos no final de setembro. Ao longo do ano, logicamente, essas rentabilidades elas modificam pelo asset allocation entre cada um desses títulos, tá ok? Mas o que acontece com a NTN-B? Como eu falei, uma desvalorização de 8,7%. E por isso nós fizemos um movimento bastante radical de agosto para setembro, protegendo o portfólio com títulos pós-fixados em Selic, que era a BIMA-S, que já estávamos com uma rentabilidade, foi praticamente o único ativo e significativo também dentro do portfólio de 5,75%. Okay? O portfólio de ações no IBX ele manteve os 11, em torno de 11, 12% aproximadamente durante o ano, teve uma desvalorização de 3,19%, e empréstimos e outros ativos, né, que de menor monta, em torno de 2%, 7,47%. Okay? Bom, agora eu vou justificar o porquê que eu tinha dito que eu entendo que realmente a Prevcime agiu corretamente não mexer dentro do portfólio de ações. Aí que vem a história, né? Bom, a continuação do aumento da Selic. A nossa expectativa é de que ainda haja, e é possível, nós termos novas movimentações, novos movimentos do Banco Central buscando o controle da inflação. Logicamente, há um viés político de que essa taxa de juros, quando passa a barreira dos 2 dígitos, de 1 dígito para 2 dígitos, tem um impacto psicológico e político no mercado. Lembrando que ano que vem é um ano de eleição, tá? E também de Copa do Mundo. Né? Bom, então, nesse sentido, foi correto realmente esse movimento. Tá? Expectativas, recuperação dos ativos de renda variável. E aqui entra a minha justificativa. A perspectiva de não redução do quantitative easing. Tá? Tínhamos essa expectativa que o quantitative easing, ou seja, rapidamente, quantitative easing é aquele estímulo que o Fed americano está dando em torno de 85 bilhões, sendo 40 bilhões em títulos de crédito imobiliários, ele está fazendo a recompra disso, então ele está dando liquidez à economia americana, e 45 bilhões mensalmente de títulos públicos que estão sendo recomprados. Ao você injetar mais recursos dentro da economia, dar mais liquidez, você acaba incentivando o consumo. Né? Então, como a nossa Bolsa, como eu falei, existe um viés muito forte com relação a ações, eu acho, mais uma vez, que foi acertado não fazer nenhum movimento de reduzir a exposição em ações. Então, acreditamos realmente que o movimento foi correto. A política monetária do Fed, a manutenção da política monetária. Já há a expectativa de que o próximo presidente do Fed será da mesma linha do Bernanke. Tá? Então, a manutenção da austeridade fiscal, do controle da inflação, você não tendo taxas reais de juros negativas,
como aconteceu no passado. Então isso vai dar a credibilidade necessária à economia que detém a moeda de negociação global, né? A diminuição da tensão da política econômica na Europa, né? Isso foi o que a nossa expectativa dentro desse período daqui para o final do ano. Então essa tensão da crise econômica europeia, ela já se diluiu bastante, né? Até porque já tem tanta escuta telefônica, né? A gente achava que tinha só no Brasil, né? E não é só no Brasil, parece que lá fora também ainda é pior ainda, né? O soft landing da economia americana, da economia chinesa, perdão. A economia chinesa vem num processo de urbanização, lembrando que os chineses cresceram nos últimos 20 anos, alguma coisa perto de 10, 11% ao ano, e o chinês ele compra exatamente aquilo que nós vendemos e, por azar nosso, eles compram exatamente aquilo que eles vendem, né? Então, a gente acaba sendo nesse ponto de vantagem. Mas essa desaceleração da economia chinesa, ela vem nesse ritmo de soft landing, ou seja, você não tem uma redução abrupta e uma interrupção do nosso fluxo de commodities para a China, aí que eu estou falando de commodities compostos tanto minerais quanto agrícolas também. Bom, perspectiva da Praxis, primeira coisa é a manutenção da posição atual que eu digo em setembro, ok? De 30 dias atrás. Reavaliação do portfólio a partir de janeiro e fevereiro do próximo ano. A diretoria, junto com o Roberto, com os demais diretores, vamos estar nos debruçando sobre todas as variáveis, todos os agregados macroeconômicos, com os nossos gestores também, com o suporte do Eduardo, com o suporte da Ana Carolina, para nós traçarmos e desenvolver uma nova estratégia já para o próximo ano, com uma clareza principalmente no cenário político, ok? Bom, de tudo isso que eu falei até agora, eu resumi isso tudo num slide só, né? Por incrível que pareça. O que aconteceu? Começou o ano, nós tivemos ciclo de alta de juros, alta da inflação, aquilo que eu falei lá atrás, a falta de credibilidade do governo com relação à austeridade da política monetária. Então, aqui na linha pontilhada está o IBX, a queda das ações, e em vermelho está a cota do plano CD. E na linha tracejada, a Selic, ok? Que eu estou chamando aqui de CDI, mas vamos adotar como sendo sinônimos, ok? Bom, ainda não, em fevereiro, a falta de confiança no país e o baixo crescimento do PIB. Isso fez com que houvesse uma redução dos ativos significativamente pela falta de perspectiva, saída do estrangeiro, né, a incerteza com relação à garantia da política macroeconômica. Sinalização, depois dos estímulos do quantitative easing, isso acontece em junho. Você vê que a bolsa aqui tem uma queda de 8% em um único mês, ok? A cota do plano CD ele sofre junto, né, com essa queda das ações, e o risco de credibilidade do governo, e principalmente começam as manifestações por todo o Brasil. Rio, São Paulo, Salvador, o Brasil inteiro vira uma fogueira só, dado todos esses movimentos de reivindicação por mais direitos sociais, etc., num momento complicado, em que o governo tem que ter autoridade fiscal, tem que fazer o superávit primário e, ao mesmo tempo, ele tem que atender à demanda social. Okay? Bom, para o final do ano, quando nós chegamos em agosto, o FED não reduz os estímulos, o teto da dívida americana entra em questionamento e teve uma alta da Selic. A cota cai, mas depois você vê que há uma recuperação, né? Então, esse slide aqui resume praticamente o que aconteceu em 2013. Eu procurei justificar toda a minha apresentação num movimento de mercado de capitais, tentando ser a forma mais didática. Bom, aqui só para evidenciar o que aconteceu até setembro, né? A cota da Prevsim sofreu aqui menos 1%, é o que nós temos acumulado, temos uma perda de menos 1% até setembro. O Ibovespa, que é o índice mais conhecido, talvez por vocês, que é o índice que é mais popularmente conhecido, caiu 14%. O IBX, 3,19%. O CDI, que nós fizemos a movimentação, e na minha opinião, correta, estava com 5,62%.
a inflação em torno de 3,60%. Esse índice daqui, que tem uma sopa de letrinha aqui, que é SMLL, é o índice de ações de pequenas empresas de capital aberto, chamados small caps. Ele caiu 11,9%. O índice de ações ligadas, que são ações pagadoras de dividendos, caiu 4%. E os fundos, foi interessante aqui, o Eduardo colocou muito bem lembrado, esse aqui é o índice dos fundos imobiliários, né? Que foi um sucesso ano passado, que tanta gente comprou fundo imobiliário, esse ano caiu 11%. Acho que o senhor comprou fundo imobiliário. Não? Ah, então tá bom. Ok? Um ponto. Nós fizemos uma pesquisa, quer dizer, nós participamos num grupo com a Towers Watson, que é a empresa que nos faz a parte de consultoria de investimento. Nós nos comparamos com o peer group de 74 entidades. Né? Todas elas, vou dizer aqui que 90% delas, praticamente 72 entidades, são entidades ligadas a empresas privadas, muitas vezes multinacionais, como a Siemens, como a Shell, que eu trabalhei, como Unilever, Johnson, etc. E quando comparado, a Prev Siemens está na 19ª posição de 74, estamos no primeiro quartil. Ok? Bom, qual é a expectativa? O que a gente está esperando para acontecer em 2014? Um pouco nos preocupa. Tá? Tem uma lei da economia que diz que para cada economista sempre existe um outro de opinião contrária, né? E a segunda lei diz o seguinte: os dois estão errados, né? Então, eu preferi aqui utilizar o material aqui dos colegas, né? Porque fatalmente eu vou estar errado junto com eles. Mas o que o futuro nos diz aqui? Cenário internacional, um possível agravamento da crise europeia. Tá? Até porque quem nos coloca essa posição, o professor Lacerda, muito conhecido de vocês, muito respeitado dentro da Siemens, e que nós gostamos muito das análises do professor. Então, a possibilidade de um agravamento da crise europeia. Desaceleração maior do que o esperado na China. Isso pode acontecer. Tá? Lembrando que, eu posso falar isso muito confortavelmente, até porque eu vi uma empresa de alta tecnologia, empresas saindo da China para ir para o Laos, para ir para o Camboja, para ir para o Vietnã. A China hoje está no processo de formação de mercado interno e cada vez ela está exportando menos e consumindo mais. Então, esse movimento da redução do crescimento da China pode nos afetar no Brasil no próximo ano. E é uma análise bastante consistente. Queda adicional dos preços das commodities. Isso é uma consequência. Né? Cenário nacional. O FMI reduz a expectativa de crescimento econômico. Essa redução de expectativa vai de 3,2 para 2,5. A demora das reformas de produtividade, lembrando que o custo a produtividade do capital do trabalho no Brasil ela está estagnada há anos. E incerteza política, lembrando que você tem a questão regulatória e também eleição no ano que vem. Tá? Senhores, espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês, fico aberto para as perguntas e me coloco sempre de forma justa e perfeita para aqueles que assim desejarem. Meu muito obrigado a todos. Bom, pessoal, acho que a apresentação do Marcelo trouxe muitos ingredientes de como que a gente se prepara para fazer os movimentos necessários para atingir as performances esperadas. Existe uma certa complexidade, a gente usa outros instrumentos que ele não citou, e todo esse trabalho que a gente faz é justamente para dar o arcabouço e o entendimento técnico das ações. Então, por que a gente faz um movimento numa direção ou em outro, ou porque segura uma posição, justamente se baseando em todo esse trabalho de conhecimento que é efetuado, não somente por nós, mas pelas consultorias e pelas pessoas envolvidas no mercado. O que eu gostaria de deixar claro para vocês é que assim, a nossa estratégia maior é sempre de manutenção do capital. Nós não fazemos movimentos arriscados procurando uma alta performance.
a alta performance está implícito um alto risco, e o que a gente sempre faz é um pensamento de curto prazo, olhando o longo prazo. Eu aprendi no pessoal financeiro que é assim, o longo prazo, mas eu só construo o longo prazo somando os curtos prazos. Então, para a gente chegar lá na frente e falar assim, bom, no longo prazo deu tudo certo, no curto prazo também tem que dar. Então, ele fez uma apresentação focada em 2013, e eu gostaria de relembrar que 2012, essa não é uma ação isolada, 2013, sempre tem o que aconteceu nos anos anteriores. Então, relembrando, aquelas ações, aqueles títulos que no ano passado chegaram a render para nós 25, 26, nesses movimentos que a gente aparece, como é que a gente se desmobiliza? Então a gente vem fazendo movimentos táticos, como a gente chama, dentro de uma estratégia, maximizando a performance, não correndo risco em demasia. Então aqui vocês percebem que a gente sai de posições procurando guardar o ganho que a gente teve no ano passado e não simplesmente perder. A gente consegue fazer aquele movimento no momento exato? Provavelmente não. Então o ótimo é inimigo do bom, nós vamos ficar com o bom se a gente continuar fazendo assim. O ano passado deu uma boa rentabilidade, esse ano nós vamos ficar um pouco abaixo. Se a gente somar todos os anos, no longo prazo, tem que dar certo. Estamos abertos aqui a perguntas, tanto da primeira parte como da segunda. Por favor. Você recebeu 11 perguntas nossas sobre dúvidas. Você recebeu 11, né? E você recebeu uma anotação de 11 perguntas e se terminaram dúvidas. E por que eu chegando a falar de 16? Não vou também no empreendimento, não vou entrar em empreendimento, porque realmente depende da composição da alma. Agora, tem uma coisa que você falou, você não tem carinho para ver como tem que ser feito. Mas quando a pergunta foi especificamente qual é o custo de migração e operação da televisão, suponho que pelo menos se for ser carinho para todo mundo, que tenhamos um controle de quais são os percentuais ou o valor anual das... Não de despesas, só parte de operacional. Aí está. Mas aí está de receita e despesas. Aí está de despesas. Está todo decorado. Está de benefícios pagos? Não. Está toda a despesa pagada. O nosso entendimento deixou. Eu sei que a Adriana falou. Se me permite, Adriana, você vai complementando. Qual que era o entendimento da pergunta colocada? Era como que a gente... qual o valor gasto para fazer a administração da entidade? Era essa a pergunta? Sim. Está incorporado aos benefícios dessas... Não, o benefício não. Então, o entendimento, eu posso responder todas. Primeiro a gente vai responder essa aí. Quanto custa uma entidade como a Prev Siemens? Essa é a resposta. Custa em média 3 milhões e pouco, ano. Está respondida a pergunta? Está claro. Está claro para todos? Que pode ter surgido como outra pergunta, o quanto que é o desembolso, considerando os benefícios? É outra pergunta. Eu posso falar também, Adriana, 25 milhões ano? 25 milhões ano. Não tem nada a ver com a operação. Esse é o benefício pago na folha de pagamento que sai no Lerite como benefício para todos. 2 milhões e pouco por mês. Está claro? Está claro. Quanto isso é a média? Desse valor, aqui tem auditoria, tem atuário. Quanto que é a média? 500 mil? 400 a 500 mil. E o que é receita? Que caracteriza a receita? A receita são os aportes da empresa, patrocinadora, Siemens Limitada, Enterprise, Épicos, todas, mais uma parte
daquelas pessoas que deixaram a empresa e pagam uma taxa de administração. Eu vou te falar, é conhecido, não é informação confidencial, eu cobro 2,5 vezes daquele que sai da empresa. Eles xingam pra caramba, mas ficam. Alguma coisa de bom tá, foi o que a Adriana falou. A pessoa sai da empresa e continua, deixa o dinheiro para a gente administrar. Eu cobro, porque se ele não está da empresa, a empresa está pagando a parte de vocês, não a parte deles. Eu vou lá e cobro, 2 vezes e mais que qualquer banco cobra. E eles deixam. Vai responder a pergunta? Beleza. Agora, mais uma. E a grande maioria dos colegas aqui tem direito ao plano básico simples. Nós estamos cientes que, com a maior longevidade do brasileiro, a previsão feita pela Siemens na época que nós trabalhamos é diferente da situação atual. Isso está representando isso está representando que a Siemens esteja contribuindo cada ano com um valor para justamente fazer essa compensação. Qual que seria esse valor? Quando a Adriana passou nessa informação, nesse slide, não é uma meia-culpa, não é autoflagelo, mas eu entendo, né? Eu sempre procuro me colocar na posição de vocês. A gente tem um hábito feio que é usar o pensionês, né? O Marcelo usa o financês e assim a gente vai complicando a coisa. A ideia é traduzir todos esses termos técnicos uma forma de entendimento que vocês possam se sentir confortáveis e a gente não fugir do fato. Então, quando a gente coloca aqui até 2000, qual é o significado? Isso aqui é uma tábua de mortalidade no qual tem critérios técnicos validados pelo governo, pelas entidades técnicas que dizem, né? Ninguém me perguntou o quanto nós vamos viver. Ninguém chegou para falar assim, você vai viver até os 82, até os 85. Mas isso aqui reflete essa média que as pessoas naturalmente viveriam. Isso o governo usa da mesma forma. O que significa isso? Que sempre a gente vai pegar a última tabela, que é a mais atualizada. E todos esses critérios a gente ajusta anualmente, como a Adriana falou, que a cada ano a gente recalcula só para o plano básico, não tem nada a ver com o plano CD ou suplementar, os aportes necessários para que chegue no final, todo mundo receba. Só fazer um adendo aqui, a gente acompanha isso separado, está nos nossos relatórios anuais, e você tem um dinheiro a mais ou a menos, um saldo. Então, hoje nós temos lá aproximadamente um ativo em torno de 700 a 800 milhões de reais para fazer o custeio, aí não é o custeio da parte administrativa, é o custeio do benefício, considerando essas premissas, que vai dar o suficiente para todo mundo receber aquele benefício mensal que está sendo recebido até o final da vida, e no caso daqueles que têm um acompanhante, tem aquela parte proporcional para o dependente e tudo mais. Tudo isso é calculado aqui. Hoje, essa situação de ativos de torno de 700, 800 milhões, ela é superior ao número que sai aqui. Isso para mim é uma referência. Não vou te falar. Grande quantidade daquelas 80 fundações que têm planos parecidos não tem essa posição. Por isso que é bom que o participante acompanhe isso. Eu estou dizendo o seguinte, que para pagar 800 milhões, eu preciso ter 800 milhões no bolso. Em algumas entidades, eles têm 500. No nosso caso, nós temos 800 para poder pagar, mas na verdade o nosso benefício calculado é menor, é 550, alguma coisa assim. Nós temos o que é chamado superávit. Então isso me dá segurança, o meu também está aqui, né, gente? Também estou tranquilo, de que essa parte tem que ser bem acompanhada, e esses critérios posso discutir, né? Ninguém me perguntou se eu não vou viver até os 80, se eu vou viver até os 100. Todo ano a gente revisa isso. Isso me dá segurança que no final vai ser pago.
Faltou dinheiro, a patrocinadora paga. Hoje a gente tem muito mais do que precisa. Essa diferença entre os 800 que você falou, a diferença entre os 800 e o 200 que você falou, isso é suplementar? É. Só mostra o patrimônio do Marcelo. 700 milhões é o plano que está no contribuição definida e no suplementar. Você lembra da história do carimbar? É aqui, ó. Esse dinheiro não mistura com ele. O que eu quero dizer não mistura? Vou fugir do pensionês, é assim. Se deu errado lá, o atuário viajou, calculou errado, faltou dinheiro. Está sobrando dinheiro aqui, eu pego? Sem chance. Vice-versa é verdadeiro. Eu queria fazer um outro enfoque. A pré-licença realmente tem dois componentes. Um é o do benefício e o outro que é a poupança particular. Plano suplementar. O plano suplementar de cada povo. E isso, obviamente, quando você vê menos uma, você escreve um pouco, realmente, com um desapoio, né? Claro, a gente não entra em pânico, mas é um sinal vermelho muito forte. A gente estudaria com os bancos, porque está muito difícil ter qualquer rentabilidade. Eu tinha comentado isso 2 anos atrás, que o tempo das vacas gordas, aqueles juros reais fantásticos, né? Acabou para sempre, e a prova está que nós estamos no negativo. Como está difícil sair das posições. Então, eu gostaria que você enfocasse, porque cada um fez a sua estratégia nessa parte particular, quanto ele tira por mês, tal, etc. Um plano. Evidentemente, se nós mantivéssemos esses níveis baixos, seria aumentar menos o capital, não o rendimento. Então, eu gostaria que se afundasse mais. A questão de custos que foi tanto discutida, para mim, é irrelevante. Eu acho que os estudantes podem só aplaudir, porque é transparente e representa muito pouco em relação a 1,2 bilhão. Mas não ficou mesmo o colega aí da parte econômica, não se aprofundou nessa, que é a outra parte, a parte dos benefícios é sólida, mas essa outra está muito volátil. Eu queria saber como vocês veem a recuperação. Claro, vocês dizem, bom, ano passado vocês já gastamos pouco. Não, gastamos tudo. Temos 18, esse ano do negativo, o plus, com menos desse ano, zerou. Ok, Martin, eu vou fazer uma parte da resposta, e aí eu vou pedir junto com o Marcelo para a gente caminhar, né? Para ele sim, não é o Roberto, não é a Adriana, não é o Marcelo, é todo um grupo que trabalha. Essa preocupação da performance é óbvio, é legítima, né? Eu também tenho essa preocupação, todos nós temos e devemos ter essa preocupação. O ponto que você está levantando, e aí eu vou fazer uma parte, depois eu vou pedir para você complementar junto comigo. O que o Martin levantou é assim, volta para mim naquele gráfico que tem os percentuais de resgate, que estava na apresentação da Adriana. Então, quando nós tivemos, e algumas pessoas que estão aqui me chegaram a me perguntar, não sei se eles lembram, mas eu lembro que foi perguntado, a pessoa fala assim, quanto que eu devo resgatar, né, porque quando eu chegar no final da minha vida vai estar tudo em ordem. Só do plano suplementar eu estou falando, pessoal, ou de contribuição, tá? A gente vinha com uma rentabilidade acima de 18 pontos percentuais, 20. Quando eu olhava para esse percentual, que a gente tinha um limite de 0,8 a 1,6, eu falo, ó, dado a continuidade, 1%, tranquilamente dura uns 30, 35 anos. Dura significa o seguinte, isso daqui
não tem nenhum herdeiro aqui. Mas não é seguro de vida e nem para deixar para os herdeiros, é para ser consumido. Esse patrimônio, na verdade, não é que eu vou começar com 1 milhão e no final, quando eu acontecer qualquer coisa, eu vou deixar 1 milhão. A ideia não é essa, não é para consumir só a rentabilidade. Uma parte do patrimônio é para ser consumida. É esse o objetivo, tem que estar claro. Espero que esteja. Então, quando a gente faz uma rentabilidade muito abaixo e eu estou consumindo muito essa parte do patrimônio, é um problema. Sim. Então, o que eu tenho que dimensionar, e por isso que a gente, em 2000 e... quando que a gente fez? 2010, que lá a gente já tinha sinais que essa rentabilidade não ia ser perene. Tá bom. Quando eu coloco meio ponto percentual, eu estou falando de 6 pontos percentuais ao ano. Como é que funciona a sistemática de um plano como desse? Tem 1 milhão. Meio ponto percentual, eu vou fazer o resgate. Faço a conta, 5 mil por mês. Então, no segundo mês, eu abro a conta, 995 mil. Se eu tiver uma rentabilidade de 1 ponto percentual, recuso o capital mais a parcela. É assim que funciona. Se eu peguei lá um percentual, 1 milhão, 1%, 10 mil reais, só coloquei meio, no segundo mês, vou pegar 10 mil reais? Não. 9.900 de benefício. Vocês sabem melhor do que eu, porque vocês recebem isso todo mês. Tem que ter essa consciência. É isso que eu também vejo. Fazer resgate naquele momento de 1 até 1,5 ia sobrar. Hoje, provavelmente não. Meio ponto percentual, se você olhar hoje, sim, minha visão, daqui 20 anos, não sei. Se a gente virar o Japão, qual que é a rentabilidade de um fundo desse no Japão? Alguém sabe? É negativo. O cara põe dinheiro e no final do mês tem menos. Então, é consumir patrimônio mesmo. Qual que é a conta que eu faço? Vocês provavelmente, quem se aposentou na década 2000, não precisava ter 1 milhão aportado. Eu vou precisar ter 1 milhão. O Eduardo e a Adriana, provavelmente 2, para ter o mesmo benefício. Esse é o efeito prático dessa situação. O plano está pior? O plano é o mesmo. A nossa realidade é outra. Minha opinião, depois vou pedir para o Marcelo complementar. Consome patrimônio? Ainda não, mas vai consumir. Obrigado, Adriano. Gostaria de complementar a colocação do Roberto e trazer uma experiência de fora, né? Uma visão de outras empresas. Né? O percentual que você define, né, ele tem um viés muito particular. Né? O sujeito que fez a carreira toda dentro da Siemens, quem veio de outra empresa, quem já tinha outro plano, quem compôs a sua renda com uma outra atividade laborativa na vida pós-emprego, a sua composição de renda com outras fontes que não somente da Siemens ou não somente da Previdência Oficial. É um assunto... quem foi que fez a pergunta? Foi o senhor. Então, é um assunto que é difícil responder, ter uma resposta que sirva para todos. Né? Talvez individualmente, né, comigo, com o Roberto, com o Adriano, e a gente pode imaginar alguma coisa que seja mais razoável dentro de um caso individual e até ajudar a pensar. Mas a experiência que eu trago de outras empresas é que eu tenho várias respostas para a mesma pergunta. Vai depender muito do patrimônio, do nível de renda, do nível de consumo, como é que vai a minha composição da familiar, enfim, tem N variáveis. Tá? Não sei se eu ajudei mais ou compliquei mais ainda. Pessoal, nós recebemos uma porção de perguntas de associados e nós resumimos essas perguntas e enviamos antes lá para o Roberto para se preparar melhor, se
poderia responder às nossas dúvidas. Uma das perguntas que ficou, e hoje em dia a situação não está tão boa assim, em termos políticos, racistas, se é que é política que eu vou falar. Então, a pergunta veio de um dos associados o que acontece se a empresa se tornar idônea e ela tiver que fechar as portas? O que aconteceria com o nosso Aprendiz e em relação principalmente com a coisa matriz? Ela teria alguma porta, alguma coisa assim, ou não aconteceria absolutamente nada? Qual seria esse cenário? Vou responder, o Marcelo está chegando aqui, se fico assustando, né, contratando uma pessoa, empresa inidônea, não seria. A gente está passando por um problema de, não vou usar as palavras dele do Paulo, porque ele usou de forma muito apropriada, todo mundo sabe, né, todos acho que estavam lá no encontro com o Paulo, é uma atitude corajosa que a empresa tomou, tem consequências, né? A gente está lá dentro da empresa, está percebendo o que está acontecendo, não é fácil, mas eu acho que a gente reclama de corrupção, reclama disso, aí a gente é a postura individual que a gente tem que pensar também. Então, não vou, eu acho que essa discussão está clara, o Paulo já se posicionou em nome da empresa, eu acho que ninguém é mais melhor do que ele até, e vamos voltar um pouco aqui, né, considerando o nosso universo. A fundação, vocês, nós, temos um benefício adquirido, temos um valor de benefício que deve ser pago. Existem várias formas de como isso deve ser resolvido. Pode ser resolvido tecnicamente, economicamente, financeiramente. Eu conheço alguns casos no qual a empresa, por uma condição financeira, econômica, extingue o plano. Todos os benefícios são garantidos, o valor é distribuído entre os participantes. Conheço um caso assim. Conheço um caso que a própria associação, a própria entidade, ganhou vida própria. Ela continuou, porque ela tinha já o valor suficiente para garantir os benefícios. Então o que eles fizeram? Eles assumiram a gestão, era só a manutenção do pagamento e continuidade dos benefícios. A empresa deixou de existir, ela, na verdade nem sei se ela deixou de existir, vou falar o nome, talvez vocês conheçam, né? O MAP. O MAP tinha um fundo de pensão e o plano existe. Outros casos, né, de vez em quando a gente vai fazer palestra para o pessoal que a gente quer trazer para participar do plano, que assim, é a mesma pergunta, assim, e se a empresa sair do país? O seu dinheiro está lá, nunca vai ser mexido. Hoje eu posso falar isso. Então, o dinheiro de vocês está garantido. O plano básico, ele pode tomar um corpo ou uma solução não dessa continuidade desse benefício. O benefício é garantido, talvez não dessa forma. Pelo que eu conheço da empresa, né, não trabalhei tanto quanto vocês, mas existe uma coisa cultural alemã que fala muito da previdência. Então, eu não acredito que a empresa vai mudar, porque se ela deixar de existir aqui no Brasil, eu acho que ela vai cumprir todas as obrigações, isso também não me preocupa, e, inclusive por essa questão cultural. Previdência, né, na cultura alemã tem um significado. Eu acho que a empresa não vai ser diferente nesse momento. Eu, falando em nome da empresa, né, hoje não vejo essa condição e essa possibilidade. A empresa está fazendo de tudo para a gente continuar no país. Todos os esforços são esses. Não vejo nem a curto prazo essa possibilidade. Respondi, Aurélio? Essa ficou mais difícil. Bom, com certeza vão existir muitas perguntas, mas eu acredito que o Roberto, Marcelo, Adriano vão deixar o canal aberto, né, para mais perguntas. Vocês podem por telefone, por e-mails, por isso.
Eu quero agradecer, finalmente, sim. Segundos. Eu agradeço. Não, primeiro, eu acho que as duas palestras foram brilhantes, né? Foram excelentes e bastante esclarecedoras. Eu acho que o que a gente tem que analisar, como todos os encaminhamentos de quaisquer coisas, eles têm o aspecto pontual e o aspecto de continuidade. Eu acho que a gente tem que ter uma visão também de como a nossa PREB foi gerida e administrada até hoje. Numa situação hoje complicada, tal, como foi visto, e acredito que não vai descomplicar tão facilmente assim, mas uma hora vai, né? A vida é senoide, né? Uma hora vai. Mas o importante, acho que para o aposentado, é ver, porque nós tivemos outros problemas no passado, diferentes, mas outros. E como é que foi administrado isso? E no meu conceito pessoal, foi administrado bem. Eu já estendei isso em outras oportunidades. E eu acho que a gente não pode perder isso de visão, quer dizer, não concentrar só na fase baixa da senoide, mas também ver que, como é que foi a senoide na baixa no passado, como é que a gente se portou? Portou bem? Ok. Então é confiável que a coisa vá? É. Só isso, para registrar. Roberto, é o seguinte, muitos também fizeram a pergunta, puxa, mas por que não foi colocado um esclarecimento dentro do próprio site, né? Vocês colocaram somente em junho, né? Quer dizer, nós estamos em novembro já praticamente, e não existe um esclarecimento sobre isso. Então eu pediria, se pudesse ser com uma frequência menor isso lá, é melhor para os nossos associados e todos os pensionistas. Bom, eu quero agradecer muito. Em princípio, nós tínhamos dito que essa palestra seria feita uma vez por ano, só que, novamente, eu agradeço, porque eles se prontificaram imediatamente, diante da própria situação, de fazer essa nova palestra, e entendo que, no futuro, toda vez que nós tivermos necessidade de 1, 2, 3 vezes ao ano, vocês estariam presentes, né? Então, muito obrigado a todos vocês, e agora o almoço estará servido.